Entrevista de Renato Gaúcho, e nessa parte ele fala do Inter. Veja. A gente sempre respeitou o Internacional, tem uma grande equipe, tem um grande técnico, que é o Roger. É sempre muito difícil enfrentar o Internacional aqui ou em qualquer outro lugar. Mas eu falei para os meus jogadores que era uma partida de 180 minutos, que nós tínhamos que voltar a competir. Voltar a competir da maneira que nós competimos no Mundial, da maneira que principalmente no Mundial nós ficamos concentrados durante os 90 minutos, era o que estava faltando. Nós enfrentamos o Cruzeiro, fomos melhores, perdemos o jogo. Enfrentamos o Flamengo, fomos muito bem, perdemos o jogo. Enfrentamos o Palmeiras, fomos melhores, perdemos o jogo. Então a gente estava faltando um pouquinho de concentração para a gente tinha, e o São Paulo foi melhor, mereceu o ganho da gente. Então estava faltando a concentração maior durante os 90 minutos, para que a gente não desse tantas oportunidades ao nosso adversário. Hoje aconteceu isso, nós enfrentamos uma equipe que eu conheço muito bem, muito boa, a equipe do Internacional, e aproveitamos as oportunidades que apareceram. Poderíamos, inclusive, ter tido um placar maior, se nós tivéssemos um pouquinho mais, de novo, um pouquinho mais de tranquilidade próximo e dentro da área do adversário. Mas, enfim, foi importante a vitória, Copa do Brasil, são 180 minutos, não ganhamos nada. Eu falei para o meu grupo, como estou falando para vocês, são 180 minutos, jogamos os primeiros 90 minutos. Agora vamos pensar no Grêmio no final de semana e a partir de segunda-feira a gente volta a pensar no Internacional. Hoje eles ficaram focados, ficaram concentrados o tempo todo no trabalho. Nós damos pouquíssimas oportunidades para o Internacional. Então quando eu falo para eles, o adversário se fizer gol na gente, tem que fazer por mérito. No futebol já é difícil fazer gol. É muito difícil fazer gol, independente do time que você esteja. É difícil fazer gol no futebol. E se você proporciona para o adversário sair sempre na frente, aí daqui a pouco o treinador tem que abrir o time, tem que se expor, dar espaço para o adversário e as coisas começam a se complicar. Hoje, eles fizeram exatamente o que a gente treina, exatamente o que a gente conversa, o que eu cobro deles durante o vídeo, e a gente conseguiu uma vitória importante diante de um adversário muito poderoso e fora de casa. Quer dizer, jogamos 90 minutos, não ganhamos nada, mas vamos decidir em frente à nossa torcida no Maracanã. Então, essa concentração que eu cobro deles, essa concentração eu sei, a gente toda hora está dentro de um avião, está dentro de um hotel, a cada 3 dias a gente não para, o que a menos a gente vê são nossas famílias. Eu não vejo o meu cachorro, que eu sou apaixonado por ele também. Então, é a nossa profissão, mas é difícil. E aí, todo dia, a cada 3 dias, é uma decisão, a cada 3 dias a cobrança, quer que jogue bem, quer que ganhe os jogos. Não dá. Acabei de ver o resultado dos outros jogos aí. Eu não quero comentar porque não é problema, eu tenho que comentar o jogo do Fluminense. Aí vocês estão vendo ali, time de primeira divisão, contra a terceira, contra a quarta, vocês estão vendo ali, o futebol é assim. O futebol é difícil para todo mundo, não é só para o Fluminense, é difícil para todo mundo. Hoje em dia, quando eu falo para vocês que o futebol está muito nivelado, é por causa disso. É por causa disso. O futebol está muito, não é pouco não, muito nivelado. Mas cada um tem sua opinião. A minha é essa. E os resultados dos jogos provam ainda mais aquilo que eu falo para vocês. Eu coloquei uma equipe hoje para ir para dentro mesmo do Internacional. Era só ver a escalação. Da outra vez nós jogamos da mesma forma que e ganhamos pelo Brasileiro, se não me engano, de 2-0. Justamente por isso sabíamos do potencial do Internacional, mas nós tínhamos que atacá-los também. Então coloquei aquela equipe. O sorteio estava muito bem, machucou. Entrou o Canobi, que foi muito bem mesmo, fez principalmente a parte tática dele, muito bem. E o Everaldo é um cara que, como o Cano, como o Kendi, eu converso bastante com eles, procuro dar conselhos, o melhor caminho, as melhores decisões que eles precisam tomar dentro do campo. O Everaldo, por onde passou, sempre fez gols, o Cano é um goleador também, o Kendi está de volta. Eu preciso deles todos, só que infelizmente não dá para jogar todos os jogos e todos eles ao mesmo tempo. Estou tentando. Contra o São Paulo, por exemplo, coloquei o Everaldo e o Kendi. Não deu certo. O Cano vem jogando. Então, a cada 3 dias, não dá para colocar sempre o mesmo time em campo. Justamente por isso. Mas eu fico sempre feliz que eles possam fazer os gols, até porque jogam numa posição que são bastante cobrados. E o Everaldo, o Cano tem muita moral com o torcedor, ele fez muitos gols já. E o Everaldo estava precisando disso. O torcedor lá no Mundial começou a entender, eu pedi, tem que incentivar, que ele é um cara que faz gols, que vai nos ajudar também. E ele fez 2 gols importantíssimos hoje. É um cara que briga, que luta, que se entrega o tempo todo. Então é isso que eu sempre peço pro torcedor, apoiar os jogadores.
Por quê? Porque no próximo jogo, quando ele jogar, ele ou qualquer outro jogador, ele vai entrar com a confiança do torcedor. E você entrando no campo com a confiança do torcedor, você não fica com medo de errar. Então, o teu rendimento pode ter certeza que é sempre melhor. Como o Internacional vai jogar, aí depende do Roger. O importante é como a minha equipe vai jogar. Mas isso é um papo para a próxima segunda-feira. A partir da manhã a gente pensa no Grêmio. Nós temos o Campeonato Brasileiro pela frente contra o Grêmio. Já no sábado, o Grêmio jogou ontem, já tem um dia de vantagem de descanso sobre a gente. A gente precisa voltar a vencer também no Maracanã. Até porque nos últimos 4 jogos nós não pontuamos. Espero que o torcedor compareça no Maracanã para incentivar nosso time. A gente precisa do apoio do nosso torcedor no próximo sábado, para tentar uma vitória diante do Grêmio, que a gente sabe que é mais um jogo difícil. E aí sim, a partir de domingo, sim. Aí eu começo a pensar no Internacional, começo a pensar na melhor forma, mas acho que independente de como o Internacional vem, o importante são as atitudes que os meus jogadores tomaram hoje, que tem que tomar não só contra o Internacional, no jogo contra o Grêmio, enfim, esse foco que eu tanto cobro deles. O Internacional, me liga domingo, eu te falo. Sempre respeito a equipe do Internacional, tem grandes jogadores. Eu sempre respeitei o Roger, que é um grande amigo meu. Eu procuro estudar sempre bem os nossos adversários e procuro neutralizar as principais jogadas do nosso adversário, no caso hoje o Internacional, mas eu não abro mão do meu time jogar. Disso de maneira alguma. Hoje era um jogo super difícil contra o Internacional aqui, a gente vinha de 4 derrotas no Campeonato Brasileiro, e mesmo assim eu poderia armar um esquema para me defender, para me proteger, até porque a partir de 180 minutos não, eu coloquei uma equipe ofensiva, justamente por isso, nós neutralizamos as principais jogadoras do Internacional, pelo menos tentamos e fomos bem sucedidos nesse sentido, mas com a bola o meu time tem que jogar. Essa confiança que eu passo para eles, independente do esquema, independente com 3 zagueiros, 2 zagueiros, 3 atacantes, 2 atacantes, meu time precisa gostar da bola, meu time precisa ficar com a bola. Quanto mais a gente ficar com a bola, menos chance o adversário vai ter. Mas temos que agredir, nós temos que ser agressivos. Da forma que nós somos hoje, nos defendemos bem e com a bola a gente procura jogar. E só não fizemos, por exemplo, o 3º gol porque, infelizmente, faltou um pouquinho de tranquilidade, principalmente no final do jogo. A rivalidade sempre tem, né? Os grandes clubes, até porque nos últimos anos, aí, nos últimos 3, 4 anos, em 23, por exemplo, o Fluminense eliminou o Internacional aqui dentro, pela semifinal da Libertadores. Depois teve, eu acho, uma disputa na Copa do Brasil, se não me engano, em 24, 22, que o Internacional teve todas as chances de eliminar o Fluminense no Maracanã, com um jogador a mais, desperdiçou várias oportunidades, e se não me engano, o Fluminense... Esse foi a Libertadores. Foi na Libertadores, então, pô... Recentemente, 2 meses atrás, também o Fluminense venceu o Internacional aqui, mas cada jogo um jogo totalmente diferente. O Fluminense tem se dado bem, mas isso não quer dizer que daqui a pouco não vai perder, entendeu? Até porque nós temos mais 90 minutos agora na Copa do Brasil e temos mais 90 minutos depois pelo Campeonato Brasileiro.